22. Luiz, me faça um favor. Existe a pedra de tropeço e a pedra de ajuda. Por favor. Joga que eu aparo. Joga não. Obrigado, Luiz. Pedra de ajuda. Gênesis capítulo 22. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto, foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam, ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar em que ele havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Dali dizer-te até hoje, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei. Certamente te multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como as areias da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Obrigado, Senhor, mais uma vez por essa noite tão maravilhosa e pela oportunidade que temos de adorar o teu nome, lhe render culto e compartilhar a tua palavra que nos alimenta e nos fortalece. Fale conosco, meu Pai, quebranta o nosso coração, para que possamos ouvir, praticar e viver a tua palavra. E ao Senhor, a quem pertence a salvação, seja a honra e a glória para sempre. Amém, Jesus. Esse texto é um texto muito marcante, muito conhecido, e marca um momento muito diferente na Bíblia Sagrada. Contando todos, aqui a maioria de nós conhecemos a história de Abraão, mas o que eu quero fixar é naquilo que Abraão foi mandado por Deus para fazer.
foi oferecer o filho dele ao holocausto. A Bíblia Sagrada, tem momentos que ela faz uma diferença entre holocausto e sacrifício. Às vezes a palavra é usada de maneira indistinta e o livro de Levítico, especialmente, a palavra sacrifício ele é aplicado em vários sentidos. Depois, posteriormente, à medida que a maneira, o culto ele vai modificando, seja no deserto, depois quando para lá na terra prometida, depois no templo, às vezes as palavras não são usadas de uma maneira muito técnica. Mas aqui nós vamos fazer essa distinção, tanto nesse texto como no livro de Levítico, faz uma separação entre os diferentes tipos de sacrifícios e o que significa propriamente a palavra holocausto. Eu quero falar um pouco sobre isso nesta noite, sobre os sacrifícios que agradam verdadeiramente a Deus. Como hoje nós já celebramos, adoramos, ofertamos, não vou tirar a oferta novamente não, tá? Pode ficar tranquilo, abre o seu coração. Eu só espero que Deus te quebrante nessa noite. Mas o texto sagrado, ao falar sobre sacrifício, e nesse texto especialmente falando sobre holocausto, ele traz um sentido, sacrifício, holocausto, ele tem como um princípio imolar ou matar uma vítima, geralmente era um animal, e o sangue então, ou o animal todo, ele era queimado e oferecido a Deus. A primeira prática que nós temos disso, pode-se dizer que talvez seja lá em Abel, Caim e Abel, embora o texto ali não seja claro, fala que trouxe a Deus ali uma oferta ao Senhor, é a expressão que usa, e da gordura dele, se deduz que possivelmente ele tenha feito isso, oferecido um sacrifício de uma ovelha, já que Abel era pastor, e queimou e ofereceu a Deus. Há quem diz que não era, seria alguma outra forma, não sei qual seria, mas pelo texto não ser assim tão claro. Há quem diz que na verdade o primeiro sacrifício que foi feito foi pelo próprio Deus. Quando Adão e Eva pecaram, eles costuraram para si folhas de figueira, e a Bíblia diz que Deus, depois que expulsou Adão e Eva do paraíso, diz que Deus fez para eles vestes de peles de animais. Então, Deus é poderoso, poderia ter criado do nada, mas o que se entende é que algum animal morreu para que se fizesse dessa pele roupas para cobrir a nudez do homem. Mas a primeira menção que se tem claramente de holocausto propriamente dito é no livro de Gênesis, no capítulo 9, quando acabou o dilúvio, e aí Noé faz um altar e oferece holocausto de animais puros e sobe um aroma suave ao Senhor. O texto também fala sobre Enoque, fala sobre Enos, que começou a invocar o nome do Senhor, mas a primeira menção de holocausto realmente está lá no livro de Gênesis, no capítulo 9, que era a oferenda que se fazia a Deus de animal. Geralmente era assim, não é? Caim ofereceu frutas, não é? da sua colheita. Isso também é colocado no Antigo Testamento, no livro de Levítico também fala sobre isso, dessas ofertas que eram às vezes de farinha, de azeite, que eram de cereais, que eram tostados, que eram queimados e oferecidos a Deus. Na verdade, a palavra holocausto significa literalmente isso, que é queimado, é subindo a Deus. A palavra holocausto é tomada do grego, que significa literalmente isso, tudo queimado, o queimado que sobe. É esse mais ou menos o princípio. O sacrifício de animais, ele foi modificando com o decorrer dos anos, não é? Nos tempos bíblicos, nos tempos de Jesus, ele era muito comum. Tanto que em 1 Coríntios, Paulo tem que escrever aos Coríntios, porque tinha um problema com relação à carne que os irmãos estavam comendo na cidade de Corinto, porque eles faziam sacrifício no templo para falsos deuses, não é? E Paulo disse, olha, quem oferece a ídolo está oferecendo a demônio. Então se fazia um sacrifício, se matava o animal, se derramava o sangue, e então parte daquela carne era
vendida no açougue, vendida no mercado, e a pessoa comia. Então havia um problema naquele tempo. À medida que o evangelho foi crescendo e tomando conta, né, do mundo, os sacrifícios de animais eles foram acabando nessas religiões, digamos, mais antigas. A gente não vê isso, era muito comum tanto no Egito como toda a Grécia. Há alguns filmes aí que mostram isso, esses sacrifícios de animais. Com exceção, é claro, do continente africano, do candomblé, né? O candomblé ainda pratica o sacrifício de animais. Pesquisando para essa mensagem, eu li uma reportagem sobre um estudioso sobre o candomblé. Eu não sabia uma diferença entre candomblé, umbanda e quimbanda. Na umbanda não tem sacrifícios de animais, no candomblé sim. Descobri também que candomblé e umbanda não tem uma coisa única, né? Uma doutrina só. Quem disser que ele acaba sendo, entende? Assim, não tem uma liderança, não tem uma teologia, não tem um ensino. Qualquer um pode virar um pai de santo, abrir um terreiro, é uma bagunça até. Mas, teoricamente, pelos estudiosos, pelo onde eu pesquisei, no candomblé ainda é feito o sacrifício de animais. E houve, se não me engano, acho que 2011, 2012, uma coisa assim, houve um debate até no STF. As sociedades protetoras dos animais entraram com uma ação contra terreiros de candomblé, porque diziam que sacrificar os animais fazia parte de crueldade, e o STF acabou dando ganho de causa para o candomblé, dizendo que fazia parte de manifestação religiosa. E os argumentos deles eram até bem convincentes, porque dizia que, de certa forma, todo mundo faz um sacrifício quando mata um animal dentro de um açougue ou num abatedouro, e que os animais não sofrem. Mas foi interessante quando eu pesquisei sobre o significado do sacrifício de animais dentro do candomblé. E eles dizem que, não sei aqui se tem alguém que praticou candomblé, né? Não sei por que eu olhei para você, Marivaldo, não sei porque, será que é baiano assim? Todo mundo acha que os baianos vivem no terreiro de candomblé, né? Diz que é os baianos e os do Maranhão, né? Mas, segundo o estudioso lá, o significado é que, na religião africana, é que o sangue é a vida e a vida tem o axé. E o axé, quando é morto, quando é sacrificado, derramando sangue, o Exu come o axé. Então é o Exu e o axé e o orixá, Exu, orixá e axé, ele então se alimenta dessa energia vital. E depois, isso é só do sangue, não é? Que é derramado, uma parte ali é meio que queimada, e a outra parte eles dizem que fazem uma comida lá, um churrasco, e distribui como parte da cerimônia para aqueles que estão iniciados. É muito interessante porque ele tem um elemento muito antigo que remota os tempos bíblicos. A ideia de que sangue realmente é vida, que existe a vida, que existe algo que é dado de maneira muito forte. Não que Deus se alimente, o próprio Salmo, ele diz isso, que Deus não se alimenta de bois, de sangue, de bodes, de cabra. Isso não é o que alimenta a Deus, mas o significado antigo, ele é realmente muito forte, no sentido de que uma vida está sendo oferecida. E a gente vê isso em toda a Bíblia, quando Deus diz, especialmente no que se trata sobre o sangue, que Deus diz que ele requereria o sangue de Abel clamava do chão, e Deus sempre falou sobre isso, e proibiu ao povo de Israel de comer sangue. O sangue tinha que ser derramado, o sangue tinha que ser oferecido, o sangue tinha que ser queimado. Mas tecnicamente, com todo esse significado de morte, a Bíblia nos mostra uma distinção do sacrifício com o holocausto, porque enquanto o sacrifício ele tem a ver com essa parte de uma parte que é simbólica, que tem a ver realmente com a vida, parte daquele animal que é morto e até mesmo às vezes oferecido, como a Bíblia fala, e como eu disse, de cereais,
Parte ele era queimado, parte ficava com o sacerdote, e dependendo do tipo de sacrifício, parte voltava para quem oferecia. Então existiam diferentes formas de sacrifício. Era chamado de sacrifício pacífico, sacrifício de expiação, sacrifício pela culpa. Sacrifício pacífico, por exemplo, que era de comunhão, a pessoa oferecia, queimava-se a gordura, uma parte ficava com o sacerdote e a outra parte ele comia com a sua família. Era uma parte de compartilhamento. Um autor diz que era chamado sacrifício também de comunhão. E era oferecido uma vida, se colocava a mão, numa maneira de dizer, eu é que estou oferecendo isso a Deus. E uma vida era então sacrificada, parte queimada, parte ficava com o sacerdote e parte com quem oferecia. O holocausto ele era diferente. O holocausto, como eu já disse, e o nome, a origem do nome diz, tudo era queimado, não se sobrava nada, tudo era oferecido unicamente e exclusivamente a Deus. Daí, se você procurar e digitar no Google holocausto, a primeira mensagem que vai trazer é remetente à Segunda Guerra Mundial, chamado Holocausto dos Judeus. Herdou esse nome exatamente por isso, porque o holocausto se matava a vítima e depois se queimava a vítima. E foi assim que o regime nazista fez. Matavam os alemães, os judeus em câmaras de gás e depois queimava os corpos em fornos. Tive com a bispo uma vez um campo desse, pequeno campo de concentração em Trieste, na Itália, e realmente é um ambiente de... Tivemos, eu não sei se dizer assim a felicidade, mas a experiência de ir à tarde. Estava assim, não tinha ninguém, o clima estava frio, só estava a bispo e eu. Entramos ali num silêncio, num ambiente, num choro, e aí você pode ler as cartas, ver algumas coisas e imaginar qual é a capacidade do ser humano de fazer tal coisa. Mas isso foi tomado como um empréstimo. É claro que o que os alemães fizeram não era holocausto propriamente dito, não é? Mas se herdou o nome pelo fato de matar e queimar as suas vítimas. No caso de Deus especialmente, e aqui voltamos a esse texto, porque ele nos mostra um ponto extremamente diferente e significativo, porque seria o único lugar onde Deus pediu um sacrifício humano. No livro de Jeremias, Deus condena isso. Livro de Levítico, capítulo 7, Deus condena isso com muita força. Ele diz, não passarás o teu filho ao fogo. Quem oferecer teu filho a Moloque, ele será destruído do meu povo. Deus condena lá em Jeremias, ele diz, vocês fizeram os teus filhos, ofereceram os teus filhos em holocausto a Moloque. Isso jamais pedi, jamais passou ao meu coração. Que se oferecesse os filhos mortos e depois queimados. Segundo dizem os historiadores, Moloque era um deus que representava força e poder. Ele seria uma imagem mais ou menos uma estátua com as mãos assim. Aí se matava a criança ou a vítima humana e se colocava nos braços da estátua de bronze e depois ali colocava fogo. A ideia do sacrifício humano seria o sacrifício mais forte, porque o sangue humano, a vida humana tem mais força, digamos, mais poder, mais influência espiritual do que qualquer outro animal. Então é o top do sacrifício. Os sacrifícios, a morte de seres humanos é extremamente conhecido aí no mundo inteiro, e de vez em quando, quem trabalha aí na polícia, você já viu casos em rituais de magia negra, de rituais satânicos que as pessoas matam, especialmente crianças, como uma oferenda aí a essas entidades, a essas forças malignas. Na América Latina, tempos antigos, não muito tempo atrás, não é? Tanto nações como os maias, os incas, praticavam esse tipo de sacrifício humano, e alguns indígenas também, que matavam as pessoas e comiam as pessoas.
O canibalismo tem a ver um pouco com esse sacrifício. É uma ideia que, matando uma pessoa e comendo, ele vai absorver a sua força e a sua energia, a sua vitalidade. A ideia que se tem é mais ou menos essa. Mas não é essa, nunca foi a ideia de Deus. Mas nesse texto ele surpreende, porque eu diria que em apenas 2 lugares há um momento em que Deus pede um sacrifício humano, mas nesse caso aqui, ele pede esse holocausto, pede para Abraão. Embora o primeiro versículo do capítulo 22 diz que Deus pôs Abraão à prova. Quando a gente vê o caso da Kézia e o Douglas que está aqui com uma criança, a gente fica tentando se colocar no caso, né? Como essa semana a Daça completou 5 anos de idade. Imagine o filho, o único filho, e Deus dizer: agora eu quero que você ofereça a mim em holocausto. A ideia aqui era muito forte, porque o pai tinha que matar o próprio filho e queimá-lo totalmente, de uma forma que fosse oferecer a Deus. Abraão não ofereceu muita resistência. No livro de Hebreus vai dizer que ele agiu pela fé. Embora rituais de matar os filhos, como eu disse, eram muito mais comuns do que se imaginam. Um pai oferecer o próprio filho em sacrifício, naquele tempo, era o ponto mais alto do tipo de sacrifício que poderia ser feito. E queimá-lo, extingui-lo por completo, traz uma ideia de que estava subindo diante da entidade, da divindade, o mais perfeito dos sacrifícios e holocaustos. Mas nesse momento Deus mostra que na verdade não era bem isso. Deus tinha um propósito na vida de Abraão e de toda a sua descendência e dos seus filhos. Ao levar, e eu fico imaginando Abraão levando, embora ele já tivera Ismael, ele leva Isaque, filho da promessa, filho de Sara, sua esposa, sai com o pessoal, Isaque carregando a lenha, ele numa mão a faca, na outra mão o fogo, e o menino ainda inventa de perguntar, né? Menino tem essas coisas, né? Faz umas perguntas que não devia, não é? Olha lá, pai, estamos indo, eu estou carregando a madeira, o seu fogo, o cutelo, mas cadê a oferta? Cadê o sacrifício para o holocausto? Como é que um pai que vai matar o próprio filho responde isso? Dizendo: não, é você, não é? A resposta de Abraão pela fé: o Senhor proverá para si o cordeiro. Yahvé proverá para si o cordeiro. E na hora de oferecer, o anjo do Senhor, e aqui é uma expressão teológica, que na verdade é o próprio Deus, seria Jesus, é o que a gente chama de teofania. Embora ele diga anjo na sua Bíblia no verso 11, o anjo aí está em maiúsculo, e ele trata Deus como na primeira pessoa. Ele diz: agora eu sei que teme a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Então ele faz esse jogo de palavras, tanto em terceira quanto em primeira pessoa, Deus e eu. É claro que tratamos aqui como uma manifestação de Deus, que ele jamais pensou no sacrifício humano a não ser nessa provação. Essa seria a primeira vez. No livro de Juízes tem a história de Jefté. Deus não pediu e não se sabe, há uma polêmica se Jefté matou mesmo a filha dele ou não, em um voto doido que ele fez com Deus. Mas em um outro momento em que Deus requer um sacrifício humano, foi exatamente para perdoar os pecados da humanidade. Curiosamente, aqui ele diz que não queria Isaque. No restante da Bíblia ele diz: não quero, isso não me subiu ao coração, isso é uma abominação a mim. Mas o próprio Deus se fez carne, para que pudesse oferecer o mais perfeito sacrifício, que realmente teria resultado diante dele, que era o sangue do seu próprio filho. Deus se fazendo homem. Mais uma vez, nós temos essa mesma história de Abraão, agora aqui prefigurada em Gênesis 22, cumprindo-se em Jesus Cristo. Uma vez que o sacrifício de bodes, animais, como diz no livro de Hebreus,
ele não é suficiente para fazer o maior propósito do homem, que é perdoar os pecados, ligar o homem a Deus, entregar o homem a Deus, ligar o homem novamente a Deus. Qualquer sacrifício, ele se tornaria imperfeito diante de Deus. O único sacrifício correto, o único holocausto que realmente agradaria a Deus, seria se o próprio homem morresse para poder pagar o pecado, mas o holocausto é queima total, é a morte, derramamento de sangue e a extinção total. E era assim que o ser humano estava, por isso que a Bíblia diz que Deus, olhando do céu para a terra, não viu um justo sequer. A extinção do ser humano, o salário do pecado é a morte. A única maneira, e não era maneira, porque se o homem morresse, depois não tinha mais solução para ele. Deus tinha que prover para si mesmo, se ele quisesse, agora o homem vivo, como ele aqui mostrou a Abraão, Deus tinha que prover para si mesmo o sacrifício perfeito, o holocausto perfeito. Um cordeiro que não tinha erro, que não tinha pecado, que não tinha falha. Por isso ele enviou o seu filho, sacrifício perfeito. O tempo não dá e a gente não vai entrar em muitos pormenores para estudar a respeito de Levítico e a maneira como isso vai se dando em toda a Bíblia, nos holocaustos e no templo, no tabernáculo. Mas o sacrifício perfeito, sem dúvida nenhuma, está através de Jesus. E lá no livro de Pedro diz que hoje temos que oferecer a Deus o mais perfeito sacrifício através de Jesus Cristo. Então aqui precisa fazer uma distinção bem clara. Primeiro, não é o que nós fazemos que nos vai ligar novamente a Deus. O único sacrifício perfeito, o único holocausto perfeito, que cumpriu todo o seu propósito diante de Deus, de perdoar pecado, de ter eficácia para lavar o homem, para ligá-lo novamente a Deus, foi através de Jesus Cristo. Portanto, qualquer outro sangue de animais, ele é ineficaz diante de Deus. Somente o sangue de Jesus nos limpa e nos purifica de todo pecado. Somente através de Jesus, aqui prefigurado. O sacrifício que Deus exigia, o holocausto que ele exigia, ele mesmo teve que prover, se fazendo carne e morrendo em nosso lugar, como esse cordeiro aqui tipifica a pessoa de Jesus Cristo. Não foi a força de Abraão, tanto que em Hebreus vai dizer que Abraão é o pai da fé. Foi assim a sua fé, a sua crença. Ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. Não é pela nossa própria força, como diz Efésios capítulo 2, vós sois salvos pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. O holocausto perfeito é através de Jesus Cristo, o cordeiro que tira o pecado do mundo, vindo do próprio Deus, sendo ele o próprio Deus e se fazendo homem e se entregando totalmente para nós, se entregando totalmente por nós. É o único sacrifício perfeito diante do Pai. Portanto, não existe outra forma. E aqui eu ponho um ponto importante: não existe nenhum tipo de sacrifício humano que seja eficaz para te levar a Deus. Não importa o quanto você torne isso, para usar a palavra aqui, um sacrifício realmente, isso não te leva a ser salvo por Deus. Nem se você oferecer o seu próprio filho, isso é inútil diante de Deus. Nem se você se esfolar, como vamos chegando aí na Semana Santa, as pessoas vão se cortando. Existe um ritual desse no Nordeste. As pessoas saem de casa, passam na porta da igreja, vão para o cemitério com umas lâminas cortando as costas, dizendo: estou fazendo um sacrifício, uma penitência para perdoar os meus pecados. Esse sangue que ele derrama pode parecer piedoso, mas isso não tem significado nenhum diante de Deus. Na verdade,
ele fede, porque ele parece presunção. Pois o homem, Deus olha para aquilo e diz: você acha realmente que você consegue fazer uma coisa perfeita? Você acha, é muita arrogância da sua parte achar que isso, de alguma forma, vai me satisfazer, me contentar. É um erro você pensar que, olha, se eu estiver fazendo isso, então vou dar tudo certo diante de Deus. E não é assim que Deus vê. Olha, eu vou agora ajeitar minha vida, então, não é? Vou fazer aqui um sacrifício para Deus, e aí Deus vai me perdoar. O sacrifício que perdoa o pecado não é o que você faz, é o que Deus mesmo fez. E tem que ser o sacrifício completo e sacrifício perfeito. E você não é completo, e você não é perfeito, e todo sacrifício que você faz com esse objetivo, ele não tem eficácia diante de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus, sem mancha e sem defeito. Você é muito bonito, mas você tem mancha e tem defeito. Tem mancha e tem defeito. Tem gente que tem pecado, no adultério, na mentira, nos pensamentos. Tem gente que torce para o Flamengo. Tem todo tipo de problema na vida. Deus perdoa. Não há sacrifício que você possa fazer. O holocausto completo é através de Jesus. Com esse propósito de receber perdão de Deus. A ideia precisa mudar. Vou me esforçar, vou jejuar, porque aí Deus vai me salvar. Não vai, seu jejum é vão. Isaías 58, Deus condena: você acha que esse é o dia que eu escolhi, que um dia você tire aí, e se você não larga os laços de iniquidade, é inútil. Mas a Bíblia, porém, fala que nós temos alguns sacrifícios que esses sim agradam a Deus. Não daqueles que fazemos para sermos salvos. Este holocausto perfeito é oferecido por próprio Deus, é através de Jesus. Salvação não tem nenhum outro. Mas a Bíblia nos fala, e o texto mais conhecido, Romanos no capítulo 12, quando diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, antes transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Existem sacrifícios que realmente são agradáveis a Deus. Como eu disse, 1 Pedro diz: ofereçamos sacrifícios agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Podemos apresentar ao Senhor, uma vez que temos a Jesus, sacrifícios de louvor. As nossas ofertas, e como o povo antigamente, ele oferecia o chamado sacrifício pacífico, porque ele tinha sido abençoado, ele oferecia a Deus e comia parte daquilo. Sua oferta, seu suor, fruto do seu trabalho, faz parte desse culto a Deus, e é agradável a Deus quando você faz isso de coração, porque Deus ama quem dá com alegria. Quando você tem que sacrificar, e a palavra sacrificar, ela vem do latim, que significa fazer santo. Você está oferecendo a Deus e santificando aquilo é agradável. Eu estou fazendo, eu quero agradar a Deus. Mais uma vez eu volto, não que isso venha te salvar, mas porque agora o seu coração já pertence a Deus. Sacrifícios de louvor. Às vezes estamos com o coração triste, não está fácil, não está simples, e você vem louvar e vem adorar a Deus. Você canta mesmo que não tenha vontade. Lembra da história de Jó? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso te custa.
Davi diz lá no livro de 2 Samuel: não oferecerei ao Senhor sacrifício que não me custe nada. Isso tem a ver com a palavra sacrifício. Sacrifício de mudança de mente. Romanos capítulo 2, renovação da vossa mente. Sua mente precisa ser mudada. Precisamos agora moldar, a palavra ali, transformai-vos, metamorfo. É preciso haver uma transformação de mente para que ela se adeque àquilo que é a vontade de Deus, para que você experimente essa vontade de Deus. E isso, às vezes, é um sacrifício. Muitas vezes é. Sabe por quê? Porque a gente tem coisa que a gente aprendeu desde quando era menino. A gente diz: eu nasci, eu cresci, eu sou isso, eu aprendi disso, é isso mesmo. São valores, coisas que estão enraizadas em nós, que você diz: eu tenho esse direito, e é meu, eu estou certo. E você tem que abrir mão. Tem que abrir mão de mágoas para perdoar as pessoas. Semana eu conversava com uma pessoa, a bispa sabe, e ela não é da igreja, e ela dizia: olha, eu estou numa idade que eu preciso conversar e acertar minha vida com as pessoas, mas Deus é que perdoa, eu peço para as pessoas desculpa. Você não acha que eu estou certo? Perguntou para mim. Eu disse: não está certo. E a palavra desculpa é uma desculpa para não admitir que está errado. A palavra desculpa é não assumir todo o seu erro, não é? Uma questão de semântica aí, uma questão de significado da palavra, teria sido a mesma coisa, mas não é, o significado é diferente. O perdão tem a ver com você reconhecendo a culpa e pedindo perdão, e eu disse: Jesus ensinou isso, quando tem a oração do Pai Nosso, e ela conhecia, muito católica: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Então, se você tem que perdoar, pressupõe um pedido de perdão, um reconhecimento de culpa. Agora, perdoar, às vezes, é um sacrifício, porque você tem que abrir mão de razão. Não faz sentido. Eu fui ofendido, eu fui maltratado, fizeram isso comigo, mas não há o que fazer. Não, mas eu estou certo. Não é uma questão de estar certo, é uma questão de perdão. E isso é um sacrifício que se oferece a Deus. Vou perdoar não é porque eu tenho vontade, é porque esse é o melhor caminho, porque isso é o que Jesus ensinou, é uma mudança de mente. Eu vou viver uma vida honesta, não é porque vou ser preso, é porque agora o meu Senhor, e às vezes viver uma vida íntegra e honesta é difícil, é um sacrifício. Viver uma vida santa, não é um jovem viver aí, não ter relação sexual antes de casar. E eu digo para vocês, é uma coisa que, infelizmente, na minha vida como pastor, como conselheiro de casais, lá nisso sexta-feira, noite dos casais, todo casal que vai casar, eu tenho que fazer essa pergunta. E, infelizmente, em uma maioria dos casos, a resposta ela é positiva. E quando é negativa, geralmente está mentindo. Uma vez eu fui fazer um casamento, eu perguntei para a moça: e aí, vocês tiveram relação? Mas ela me xingou tudo, ficou brava, ficou nervosa. Como é que o senhor faz essa pergunta para mim? Me respeita e tudo. Fiz o casamento e depois, 6 meses e meio, o menino nasceu com 3 quilos. Diz que foi prematuro, eu tenho minhas dúvidas. 3 quilos, bichão. Tá lindo lá, graças a Deus. Mas tá bom, casou, não é? Viver uma vida assim de santidade na mocidade, às vezes é um sacrifício que tem que se prestar a Deus. Viver uma vida honesta, agora que a gente entra no governo, tem as oportunidades de fazer a coisa errada, é um sacrifício que se faz a Deus. Adorar a Deus, viver em comunhão, é um sacrifício que muitas vezes temos que prestar a Deus. O nosso louvor, a nossa vida, o nosso culto racional, de mente e de decisão.
O Senhor nos convida nesses dias para isso, a voltarmos o nosso coração para Ele, a vivermos uma vida de serviço ao Senhor na presença dEle, louvando de verdade, adorando a Deus de verdade, buscando a Ele, orando, santificando, não porque isso venha nos comprar de alguma forma uma bênção, mas é uma bênção ser fiel a Deus. Você entende isso? Você será abençoado. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Fique de pé e vamos orar, vamos nos oferecer a Deus nessa noite. Eu quero que você ponha a mão no seu coração e ofereça o seu coração e a sua vida. Ofereça sacrifício de louvor, de oração e de adoração ao Senhor. Às vezes não é fácil, custa muito, e você não vai oferecer a Deus sacrifício que não custe nada. Você precisa renovar a sua mente, isso é agradável diante do Senhor, e isso traz bênção para a sua vida. Se entregue a Deus. Se na sua vida existe pecado, peça perdão a Ele, porque a única coisa que vai te limpar dessa culpa é o sacrifício perfeito através de Jesus Cristo, não tem nenhum outro. Eu sei que você está tentando ser melhor, mas você está às vezes te olhando de maneira errada. Às vezes a pessoa peca e ela diz assim: eu vou melhorar, eu vou parar de fazer isso. Aí ela vai, se esforça e depois cai de novo, porque está tentando com as próprias forças. Quantas vezes eu vi pessoas assim, no vício, na bebida, é uma coisa muito comum. Quantos jovens que eu já vi caindo na pornografia, ele assiste, ele se sente culpado, e ele diz consigo mesmo: não, eu vou me esforçar, não foi nada não, eu consigo, e de repente cai de novo, porque não há o perdão, não há o reconhecimento da culpa. Quando confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas viver uma vida santa, uma vida reta, isso é sacrifício agradável a Deus. Pense sobre isso e ore a Deus nesse instante, você e o Senhor, enquanto o ministério vai louvando e adorando a Deus. Ore ao Senhor nessa hora, entregue a sua vida a Ele de todo o coração. Ofereça nessa noite sacrifícios agradáveis a Deus. Sacrifício agradável a Deus, um coração quebrantado, diz a palavra de Deus no Salmo 51. Um coração quebrantado e compungido o Senhor não desprezará. Oh Espírito Santo de Deus, ofereça a Deus, é você e Deus, é você e Deus, é você e Deus nessa hora.